Bem-vindo ao Cenáculo, bem-vindo ao Vem Pro Cenáculo. Boa tarde, graça e paz. E hoje eu tô aqui com você, hein? Com muita alegria. Olha, para nós declararmos sobre a bondade de Deus. Sabe qual é a boa notícia desta tarde? Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. É sobre isso. Mas antes de mergulharmos nesse texto e falarmos mais sobre esse versículo, você que está aí nos assistindo, que parou, me faz um favor? Vamos lá? Então, garra aí, pega o link dessa transmissão, compartilha com seus amigos, seja um abençoador, bora. Seja um abençoador, abençoe outras vidas. E se você tem algum pedido de oração, meu querido, deixa o seu pedido de oração aqui no chat. Nós temos um grupo de oração, cenáculo de oração, 24 horas, e nós estaremos orando por todos os pedidos que são colocados aqui no nosso chat. Então, garrou aí? Bora! Vamos lá comigo? Agora, abra sua Bíblia, Salmos capítulo 34, versículo 8, está escrito assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Esse versículo, esse salmo, ele nos chama a viver, a entender a bondade de Deus, a ter uma experiência pessoal com a bondade de Deus. Hoje eu quero te convidar a ser transformado por esta bondade, sabe? O salmista, ele não nos chama apenas para ouvir sobre a bondade, não. O salmista, ele nos chama a provar, provem e também vejam como o Senhor é bom. Não é apenas para você ter uma experiência, mas é para que essa bondade de Deus marque a sua vida. Essa bondade de Deus transforme a sua vida. E para isso, você precisa entender que a natureza de Deus, Ele é bom. Ele é bom por natureza. Ah, mas como assim, pastora? Tiago 1,17. A palavra de Deus nos afirma: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Nele não há variação, nele não há mudança. Deus é bom por natureza, sabe? Deus, ele fez a natureza de forma perfeita. Deus, ele fez o homem de forma perfeita. A natureza não é algo que Deus fez para se alegrar, não. É para mostrar a bondade dele, do que ele é. Diferentemente de nós, que somos instáveis, inconstantes, Deus não muda, Deus não tem altos e baixos, Deus não acorda com mau humor. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será para sempre. Sabe, eu gosto muito dessa ilustração que fala assim, imagine um tempo chuvoso, um tempo sombrio, sabe aqueles dias que você acorda e de repente, as nuvens tampam o sol, de repente o dia se transforma em noite, parece que tudo, sabe, deu errado, parece que vai cair aquela tempestade. Mas quando todas aquelas nuvens passam, o sol continua brilhando. Uma certa vez nós estávamos em viagem e eu estava até receosa, sabe, de subir no avião, porque estava caindo uma tempestade do lado de baixo, aqui, né? E não teve jeito. Tínhamos uma viagem marcada, entramos no avião, mas quando o avião decolou, que ele foi acima das nuvens não havia tempestade. E isso me faz lembrar do chamado de Deus para as nossas vidas hoje. Aonde Ele está, não tem tempestade, porque Ele é bom. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é constante. Nós precisamos entender que a bondade de Deus, ela se revela em nossas vidas. Nós podemos experimentar desta bondade. Nós podemos provar desta bondade. Como? Orando. Nós temos um Deus que ouve as nossas orações.
E não só ouve, ele responde. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá vosso Pai que estás nos céus? Eu aprendi também uma certa vez, aprendendo sobre esse texto. Sabe, queridos, uma vez meus filhos tinham feito uma desobediência daquelas, né, que criança é uma bênção. E aí eu estava lá nervosa, só que aí o Espírito Santo começou a falar comigo nesse texto. Imagina o seu pior inimigo, não que eu tenha, mas eu fiquei imaginando o próprio capeta, o diabo, né? E aí o Senhor começou a falar: por causa da desobediência dos seus filhos, você entregaria eles na mão do diabo para que ele, o próprio diabo, pudesse corrigir os seus filhos por causa de uma desobediência? Falei: Deus, nunca, nem se fosse visível, nem se fosse um inimigo terreno. E aí o Senhor falou para mim: eu também não, dos meus filhos eu corrijo. Sabe, queridos, a bondade de Deus se manifesta desta forma. É Deus que corrige os seus filhos, mesmo quando não estamos de forma correta, mesmo quando não acertamos, e Deus sabe que como filhos não vamos acertar sempre. Por isso que é importante você ter uma vida de oração, de comunhão com Ele. Você vai provar da bondade de Deus na sua vida. Podemos provar da bondade de Deus também na provisão diária. Coisas pequenas, acordar, respirar, abrir os olhos, ver. Meu Deus, coisas tão pequenas. E quantas vezes nós não somos gratos por coisas tão pequenas? Quantas pessoas estão nos respiradores? Quantas pessoas dependem de um oxigênio? Talvez não seja a sua situação, mas se não é, glorifique a Deus. E por aqueles que estão dependendo de oxigênio e de tantos meios para respirar, ore por eles, para que Deus dê a eles graça, força, para que a bondade de Deus também se manifeste na vida deles, em nome de Jesus. Podemos ver a bondade de Deus também nos livramentos que temos. Quantas vezes chegamos em casa depois de um dia tão tribuloso e não agradecemos a Deus? Será que no nosso coração existe gratidão? Quantos livramentos você não percebe? Mas o fato de você estar podendo ouvir essa palavra hoje, pode ter certeza que anjos do Senhor estiveram ali te guardando, te livrando, te protegendo, guardando a sua família. Seja grato, sabe? Alegre-se pela bondade de Deus e seja grato a Ele. E também viva à luz da sua bondade. Como assim, pastora? Nós vivemos em dias difíceis, onde você sai de casa e talvez você não sabe se você vai voltar. Mas nós podemos ver a bondade de Deus quando nós confiamos que mesmo em meio a dias tão difíceis, tão tribulosos, existe um Deus que está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando não entendemos. Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, todas as coisas é um absoluto. Todas é todas. As coisas boas e as coisas ruins. Até no dia mau, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não entenda como o dia mau vai cooperar para o seu bem. Coopera sim. Nos dá aprendizado. Nos dá a oportunidade de ver o quanto somos fortes. Para quem me conhece, sabe das lutas que nós já enfrentamos na nossa vida. E eu me lembro quando a minha filha nasceu, a Anne, hoje ela tem 12 anos. A Anne já fez diversas cirurgias. Já quase 30 cirurgias, entradas e saídas no centro cirúrgico. N cirurgias. Mas quando eu aprendi que em todas elas o Senhor estava comigo, em todas elas o Senhor estava me fazendo forte, essa palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 28, fez sentido na minha vida.
todas as coisas cooperam para o bem e sempre cooperou. Cada luta me fez mais forte e eu quero dizer para você, prove da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque a luta que você enfrenta hoje, ela não veio para te destruir. Ela veio para mostrar que existe um Deus que está com você e que vai te fazer mais forte do que você imagina. Prove da bondade de Deus. Mesmo quando tudo parece desmoronar, prove da bondade de Deus. E para nós encerrarmos, eu quero te convidar mais uma vez a refletir numa palavrinha que atrai o coração de Deus. Gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graça. Não é só no dia bom, é no dia mau também. Dê graças a Ele por te dar livramento. Quando estiver difícil, viva um dia por vez. Ah, eu sei o que é isso. Nos dias mais difíceis da minha vida, eu aprendi a dar graça e viver um dia por vez. Havia momentos em que eu falava: Senhor, me dá força só por hoje. Eu sabia que amanhã eu ia fazer a mesma oração. Mas a bondade de Deus alcançou a minha vida e eu consegui vencer aquele dia mau. E no dia seguinte eu estava pedindo novamente: Senhor, me dá força para mais um dia. E o Senhor me deu força para mais um dia. E nesse dia eu quero orar por você. Porque talvez viver a bondade de Deus para você seja algo que seja difícil. Difícil mesmo para você viver. Talvez você esteja vivendo o dia mau. Mas eu quero orar para que o Deus de toda graça, o Deus de toda bondade, alcance a sua vida hoje e te dê força para você vencer este dia. Te dê livramentos, o livramento que você precisa. Te dê a graça, a sabedoria para você vencer. Ele está aqui. E essa palavra não veio à toa. Veio porque Deus se importa com você. Vamos orar? Senhor, nós temos tantos pedidos de oração, Pai. Todos os dias chegam diante do Teu trono pedidos de oração. Mas hoje, o Senhor parou tudo para nos lembrar: provem da minha bondade. O Senhor é constante e bom. O Senhor é constante e fiel. Eu quero te pedir, Senhor, nesse início de tarde, que o Senhor contemple cada coração, cada vida que está orando comigo agora. Senhor, eles têm necessidades, eles têm crises, eles têm problemas, estão enfrentando problemas. Alguns, Senhor, podem estar até chorando nesta hora. Alguns podem estar sem esperança. Mas eu te peço, Senhor, vai de encontro a cada vida. Eu não sei quem eles são, mas o Senhor sabe. O Senhor trouxe essa palavra de uma forma muito especial, para que cada um possa viver a bondade que vem dos céus. Senhor, todas as coisas cooperam para o bem, que os olhos dos meus irmãos sejam abertos, que eles vejam que todas as coisas cooperam para o bem, até aquilo que não entendemos, que eles sejam fortalecidos nesta hora, que as lágrimas sejam enxugadas. Senhor, que o Senhor venha estar trazendo a eles um motivo de alegria, que hoje, Senhor, eles possam ver um sinal de um Deus que é bom, de um Deus que se importa. Ah, Senhor, é isso. Esta palavra já é um sinal. Essa palavra já é um recado do Senhor para essas vidas. O Senhor não desistiu deles. Então planta esta verdade no coração de cada um que está orando comigo. Aonde alcançar o som da minha voz, Senhor, que eles vejam a Tua boa mão, que eles sejam amparados, sustentados pelo Senhor. Eu os abençoo com milagres, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida. Viva uma vida provando da bondade de Deus. Deus abençoe a sua vida e amanhã nós estaremos novamente no nosso Vem pro Cenáculo. Não deixa de compartilhar, põe seu relógio para despertar. Amanhã estaremos juntos. Beijo no coração. Até amanhã.